Só Tu podes todas as coisas, Senhor. Nós nos entregamos aqui essa noite, Senhor, a Ti, Pai. Que sejamos como incenso adorável, que possa chegar à Tua presença, Pai. Toca nos Teus filhos que aqui estão, Senhor. Que o Espírito Santo esteja me usando nessa noite. Que possa ser sementes plantadas em terra fértil, Pai. Que o Espírito Santo esteja falando ao coração de cada um de vocês nessa noite, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai. Apesar de mim, Senhor, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me nessa noite, Senhor. Que as minhas palavras sejam as Tuas palavras, Pai. Me faz sensível ao Teu toque, Pai. Me faz ensinável, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. A paz, amados, boa noite. Meu nome é Cacá. Eu sou casado com essa mulher linda aqui, com a Patrícia. Sou pai do Davi e do Anderson. Tenho um neto, por mais que não pareça com essa cutis. Tenho um neto chamado Bernardo. Quero desejar aqui uma noite maravilhosa para cada um de nós, amém? Nós vamos falar hoje a terceira palavra da série, que é tudo sobre Ele. E a palavra é superando o egoísmo. Amém? Tem uma historinha de um cachorro e de um gato que viviam na mesma família, que eram extremamente bem tratados. O cachorro pensando: o meu dono todos os dias me trata com tanto amor, com tanto carinho, com tanto conforto. Eu tenho uma cama quentinha, eu tenho os melhores dos alimentos, todos cuidam tão bem de mim. Ele deve ser Deus. Por outro lado, o gato que vivia na mesma casa, o gato pensou: eu vivo numa casa maravilhosa, numa família maravilhosa, sou bem tratado, com muito amor, a minha cama é bem quentinha, confortável, sou bem alimentado, eu devo ser Deus. Queridos, eu quero fazer vocês pensarem aqui essa noite, onde vocês se identificam mais? Com o cão, com o cachorro ou com o gato? Pensem bem. Eu acho que a maioria aqui, em grande parte dos momentos, se identifica mais com o gato, correto? Porque a gente acha que Deus tem que fazer tudo conforme nós queremos, sonhamos e pensamos. Se Ele não fizer daquela maneira, Deus não é bom. Concordam? Quantas vezes nós estamos lá amargurados porque uma coisinha não deu certo e esquecemos de tudo que Ele já fez pelas nossas vidas. Mas daí nós temos a síndrome do gato, infelizmente. E cada vez mais nós temos esse problema. Hoje nós vimos Deus como se fosse o gênio da lâmpada. Quem aqui já viveu um pouquinho mais vai lembrar que nós tínhamos desenho lá, o Aladim, alguns outros desenhos da nossa época, que tinha o gênio da lâmpada, que a gente esfregava, o gênio vinha, fazia o pedido e na hora era feito. Só que Deus não é o gênio da lâmpada. Deus quer o melhor para cada um de nós. Só que Ele prepara os momentos para que quando aconteça aquilo, nós estejamos preparados para aquele momento. Amém? Eu tenho uma historinha do gênio da lâmpada aqui. 3 amigos encontraram uma lâmpada e falaram: temos 3 desejos, e agora como nós vamos fazer? Não, nós somos em 3, cada um vai fazer um. Esfregar a lâmpada, veio o gênio: vocês têm direito a 3 pedidos. Eu quero pedir primeiro. Eu quero ir para uma ilha deserta, com todo o dinheiro, com um monte de empregados, viver o melhor que eu possa viver naquele lugar. Foi para a ilha. O outro: eu quero viver em Dubai também, quero ter carros importados, viver do melhor e não sei o que. Estava lá em Dubai. O terceiro falou: qual que é o teu pedido? Eu quero que os 2 voltem a trabalhar comigo agora. Será qual que foi o mais egoísta?
Então a palavra hoje é sobre egoísmo. Meu irmão, nós temos que analisar o que nós andamos fazendo, como temos pensado. A palavra de Deus nos fala que nós temos que agradar a Deus, que o importante é nós agradarmos a Deus, mas o mundo fala que o importante é ser feliz. E esse livro nos fala que é tudo sobre Ele. Nós estamos falando de uma série que é tudo sobre Ele. Então não é nós. Se Deus ama cada um de nós, se nós queremos agradar, então nós também vamos amar ao próximo. Amém? Só que hoje nós temos visto uma coisa na sociedade de cada vez mais o egocentrismo, que é eu e esqueço o resto. Eu e esqueço o resto. Infelizmente hoje nós vimos isso até nas famílias. Nós vimos muitos casais se separando. Por quê? Porque o marido é ele e talvez a esposa seja ela. Aí o que acontece? Cada um vai para um lado. Só que daí começa a separar e casar, separar e casar, separar e casar, que o problema vai continuar com ele. Se ele não parar para pensar e ver que ele tem que fazer algo pelo próximo, que ele tem que jogar essa semente do egoísmo para longe dele, não vai mudar a vida dele. Vai continuar se arrastando o problema. Eu vejo muitos amigos e tal, que a gente acaba conversando, casado. Ai, porque a minha mulher. Eu pergunto, tá, meu querido, mas tu faz alguma coisa por ela? Ai, eu não faço porque ela não reconhece. Está plantando egoísmo? Meu irmão, nós temos que fazer o primeiro discípulo que Deus nos dá é a nossa família, é o nosso filho. Se nós não cuidarmos nem da família, como que nós vamos cuidar do próximo? Então nós temos que ter uma preocupação em cuidar da nossa família também, cuidar da nossa esposa, cuidar dos nossos filhos, fazer algo, plantar algo no coração deles, para que eles possam levar isso para frente também. Eu já contei aqui algumas vezes, negócio do velório. Vi os amigos, o marido tinha falecido, estava a esposa e os filhos lá no velório e tal, e veio um amigo e disse, meu, esse cara era maravilhoso, como pode ter acontecido isso com ele? Veio outro e falou, meu, esse cara era amigo, era engraçado, sempre disposto a nos ajudar. Aí a mãe pegou e falou assim, filho, vai lá e vê se é o teu pai. Infelizmente nós temos isso também, que o cara é legal só na rua, em casa não é, e às vezes a esposa também. Então nós temos que entender que Deus não se agrada com esse nosso egoísmo. Lá em Lucas, a palavra de Deus nos fala, lá em Lucas 5, do 17 ao 20, 24b ao 26, se vocês quiserem estar abrindo a sua Bíblia, a sua espada, Lucas 5, 17 ao 20 e 24b ao 26. Nós temos que fazer essa mudança dentro da nossa casa, não só na rua. Nós temos que fazer algo pelo próximo. Nós temos que fazer a nossa parte. E nós vimos cada vez mais as pessoas falando, não, deixa ele. Infelizmente, outra coisa que a gente vê hoje, quero que você entenda, nada contra os animais, mas eu vejo muitas pessoas aqui na nossa cidade hoje, se vê um animalzinho lá no chão e tal, ai, tadinho, e passa para o mendigo na rua e nem olha para ele. Então está tendo uma inversão de valores da sociedade. Volto a dizer, nada contra os animais, mas nós temos que também cuidar das vidas, e nós não temos visto isso hoje na sociedade. Amém? Então vamos acompanhar comigo lá em Lucas 5, 17 ao 20 e 24b ao 26. 17. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. 18. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. 19.
Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente a Jesus. 20. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. 24b. Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Versículo 25. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônicos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Amém, meus irmãos? Então, olha só, esse paralítico, ele tinha quatro amigos fora do comum, fora da realidade, não é verdade? Então nós vamos hoje aprender 3 passos para que a gente deixar o egoísmo de lado, que a gente consiga superar o egoísmo. A primeira delas é: leve as pessoas a Jesus. Aqueles 4 amigos fizeram tudo o que podiam e mais um pouco para levar o paralítico até Jesus. Por que eles fizeram isso? Porque eles conheciam Jesus, eles já deviam ter alguma experiência com Jesus e sabiam o que ele podia fazer pelo paralítico. Provavelmente um dos 4 já tinha passado por algum milagre na vida deles, algo que eles tenham vivido. Então eles fizeram um plano de levar esse paralítico até Jesus. Há 14 anos atrás, quase 20 e poucos anos atrás, alguém veio e falou de Jesus para os pastores. Os pastores há 14 anos atrás vieram e falaram de Jesus para mim e para a Pati. Eu vim e falei de Jesus para o Maico e para a Bruninha. Então eu escutei a história de Jesus, fui e levei à frente. Por quê? Porque eu estava paralisado lá atrás. Os pastores estavam paralisados também lá atrás. Então eles ouviram, começaram a se locomover com Jesus, vendo que era algo que não tinha como guardar só para eles. Eles eram obrigados a passar aquilo para frente e vieram e passaram para mim e para a Pati. E eu tenho certeza que esse amor também foi para o coração do Maico e da Bruninha. Muitas vezes a gente vê hoje irmãos aí cristãos, aquele 007 que ninguém sabe que é cristão, só na igreja. Quando ele entra aqui da porta para dentro, amém, amém, glórias a Deus, paz, meu irmão. Só que lá na rua, não é aquela pessoa que fala do amor de Jesus e que faz o amor de Jesus. Então, meus pastores, glórias a Deus, eles ouviram falar de Jesus, viram que aquilo era maravilhoso, extraordinário, e vieram em minha parte e falaram: vocês têm que viver isso, vocês têm que viver isso, é maravilhoso, é maravilhoso. E nós temos que ter esse amor também pelas pessoas, esse amor pelo próximo. Quarta-feira nós temos aqui um culto de homens. Então, quando eu vim para a igreja, há 14 anos atrás, uma das coisas que me chamou a atenção da igreja era o amor das pessoas para comigo, eu entrando. Os pastores, quando me conheceram, todo dia eles, vamos marcar um café, vamos marcar o estudo bíblico, vamos fazer algo. Eu dizia: não dá, eu tenho compromisso, não, aquelas muletas, sabe como é que é? Até que um dia eu falei: meu Deus, eles têm todo dia para mim, o que é isso? E glórias a Deus, eu dei a oportunidade para eles falarem desse Jesus maravilhoso para mim. E estamos aqui até hoje. Glórias a Deus. Quarta-feira nós temos o culto de homens aqui. Então, como eu cheguei lá na igreja, fui bem recebido e me senti em casa, a nossa igreja tem que ser como a nossa casa. Quando você faz um jantar, um almoço, um café para alguém, você não quer que aquela pessoa venha na sua casa e se sinta bem, se sinta amada? Então aqui na igreja é a mesma coisa. Quarta-feira que vem nós temos o culto de homens. Vão vir vários homens que nunca entraram numa igreja, provavelmente. Então você vai ser aquela pessoa que vai chegar: meu irmão, entra, senta aqui, vamos bater um papo. Fazer o quê? Dar amor, dar carinho, falar com ele, deixar ele se sentir bem. Muitas vezes a gente entra, o irmão, a gente nem dá oi, nem dá nada. E como é que ele vai se sentir bem aqui dentro? Eu convido meus irmãos, meus amigos para vir aqui na igreja. Eu quero que eles venham e ficam na minha igreja, mas eu digo para eles: meu irmão, se tu tem outra igreja que se senta bem, vai lá nela, não deixa de ir.
Vai lá se encher da palavra de Deus. Vai lá encher o teu espírito. Por quê? Porque Jesus é assim, nós temos que nos alimentar dele. Nós temos que estar próximo a ele. Aquele paralítico não conseguiria chegar a Jesus sozinho. Eu também não ia conseguir chegar a Jesus sozinho. Os pastores me ajudaram, me auxiliaram, me pegaram pela mão. Me davam como leitinho, como criança, para me fazer crescer, para me fazer andar na palavra de Deus. E assim nós também temos que ser por nossos irmãos. Nós temos que nutrir esse amor na igreja do Senhor. Nós temos que tratar bem os nossos irmãos, falar com eles. Hoje eu não estou bem. Eu sei, tem dias que a gente não está bem. Tem dias que não está legal. Mas um bom dia, uma boa noite, seja bem-vindo, não vai arrancar pedaço. Amém? Como eu estava te falando, muitos não vão conseguir chegar a Jesus. Quem o Michael conhece, eu não conheço. Quem o Manuel conhece, eu não conheço. Quem o Thalisson conhece, talvez eu não conheça. Então eu não vou conseguir chegar lá no amigo do Thalisson. O Thalisson hoje trouxe um casal aqui, eu não os conhecia. Como é que eu ia trazer eles para Jesus? Não. Então nós temos que fazer a nossa parte, meu irmão. Temos que cuidar da nossa casa. Nós temos que proteger a nossa família. Nós temos que levar elas a Jesus. Muitas vezes a gente nem sabe que precisamos de Jesus. Não é verdade? Muita gente acha que é autossuficiente. Mas todos nós precisamos. Eu tenho um caso engraçado, que tem um amigo meu, um casal de amigos, são amigos, assim, pessoas maravilhosas, que ele um dia disse assim para mim: não me convida mais. O dia que eu quiser eu te falo. O que eu fiz? Dei um passo para trás e oramos por eles todos os dias, pela família, pela casa dele. Então são estratégias. Muitas vezes a gente vai, o Michael, vou falar do meu irmão aqui, quando eu comecei a ouvir a palavra de Deus com os pastores, eu fervi, eu tinha que falar para as pessoas. Eu dizia para o Michael, eu não posso te falar tudo, porque se eu te falar tudo eu vou te espantar. Então nós temos que ter sabedoria também, e falando aos poucos. E outra coisa, falar sem atitude é vazio. Se você não foi transformado nas suas atitudes, é vazio. Você tem que ser transformado. E tem que mostrar isso através das suas atitudes. Muitas vezes a gente fala, só que as atitudes não acompanham, então é uma fala vazia. Nós temos que mudar o meio onde nós vivemos. Nós temos que mudar o ambiente. Nós temos um filho, Davi, tem 13 anos. A gente procura deixar ele no nosso seio e tal, mas lá uma vez ou outra ele vai na casa de um amigo e tal. A gente prefere que eles venham na nossa. Mas tem momentos que a gente tem que deixar aí. A gente fala: Davi, tu tens que ir lá e tu tens que influenciar. Tu não pode ser influenciado. E assim nós temos que ser. Nós temos que também pedir discernimento a Deus. Quando nós estamos em um lugar que é mais forte, que nós estamos sendo influenciados, dá um passo atrás, recua, se enche da palavra de Deus, para você não ser influenciado pelas coisas erradas. Como eu falei antes, você pode levar pessoas para Jesus orando, jejuando, mas também temos que agir. Nós temos que convidar, nós temos que trazer, nós temos que estar junto, marcar um café. Eu e meu irmão Thales, a gente está marcando um café. Quer dizer, eu falei para ele: Thales, eu tenho meu horário mais livre, a hora que tiver um tempinho me chama para a gente tomar um café. O que é? É investir em relacionamento, investir em tempo de qualidade com a mulher, com a esposa, com os filhos. Eu e a Paty, todos os sábados nós temos o nosso momento. Ou nós vamos andar de bicicleta, ou nós vamos dar uma caminhada na Atlântica, sei lá, para ter o nosso momento. Paramos lá, tomamos uma aguinha de coco. É o nosso momento. Então nós temos que ter esses momentos com o nosso cônjuge. O Davi, nós temos o nosso momento com ele também, de dar as voltas, dar o nosso passeio. Só que nós temos que entender que o que eu e a Paty vamos fazer, talvez o Davi não curta. Então vamos fazer algo que o Davi curte. Às vezes a gente tem um negócio que tem que ser do nosso jeito. Se não for do meu jeito, eu não quero.
Daí você não escutou falar de Jesus ainda. Tem coisas que nós temos que ceder. Tem coisas que nós temos que deixar o cônjuge agir também, falar o que pensa. Um exemplo, agora vou apanhar. Eu acordo mais cedo aos domingos e tal, então geralmente eu acordo, eu gosto de lavar o carro, vou lá, lavo o carro e tal, uma coisa que eu gosto, me faz bem. Aí eu pego, saio, vou lá comprar alguma coisa pra gente fazer, eu faço almoço e deixo ela dormindo. Semana passada eu fui lá, comprei um peixinho para fazer e tal, daí ela falou, eu queria comer uma carninha hoje. Não, sim. Aí eu queria comer uma carninha e tal. Meu amor, me chama, me pergunta o que eu... Às vezes eu quero... Falei, opa, hoje eu cheguei lá, levantei, meu amor, tudo bem? O que vamos comer hoje? Ela falou tal coisa. Eu falei, estou indo lá comprar. Então é percepção. É o que eu orei aqui, que eu seja ensinável. Então, se eu quero o meu lar agradável, se eu quero o meu lar gostoso, eu tenho que fazer com que a minha esposa participe das opiniões dela. Se eu não fizer, aí vai ser aquela frase que eu aprendi lá no começo da minha conversão. Você prefere ter razão ou ser feliz? Na sua casa ou no seu trabalho? Na sua casa principalmente. Eu prefiro ser feliz. Então, meu amor, o que quer comer hoje? Então, fui lá. Então, eu joguei uma lenha no fogão a lenha. Né? Então, meu irmão, nós temos que fazer a nossa parte. Ser brucutu não vai levar a lugar nenhum. Converse com a sua esposa. Fale com o seu filho, troca uma ideia. Segundo, para a gente ter mais um segredo de como deixar de ser egoísta tenha misericórdia prática. O que é misericórdia prática? Eu chegar, tadinho, coitado do pastor. Essa misericórdia não vai levar a lugar nenhum. Agora, se eu for lá e fazer algo por ele, aí sim, aí vai ser uma misericórdia prática. Nós temos que fazer algo pelo próximo. Coisas simples. Antes eu não tinha, eu acordava de manhã, eu e a Paty, nós temos o nosso jeito, de manhã não somos muito de falar. Então eu saía de casa, não dava bom dia para os outros e tal. Agora não, agora eu saio, bom dia, não custa, bom dia, mas é um hábito. Bom dia, oi, tudo bem? Às vezes com um bom dia você muda a semana da pessoa, muda o dia. Nós falamos aqui do abraço da minha sogra e do Douglas. Se você quer um abraço aconchegante, um abraço gostoso, tá aqui os dois. Hoje eu preciso de um abraço. O Douglas e a minha sogra, para lá que vocês vão ver que abraço gostoso. Muda às vezes a pessoa, a vida, o dia da pessoa. O ano passado a gente passou por eu passei por um problema de saúde, mas a minha esposa estava grudada comigo o tempo inteiro. Então, nós não estávamos num momento bom porque saúde, né? O meu corpo não estava saudável, mas a minha mente eu procurei deixar. Então nós ficamos lá 75 dias internados, eu e ela, porque ela estava junto comigo. Então o que a gente fez? A gente fez com que o ambiente do nosso quarto fosse um ambiente agradável. Os enfermeiros e enfermeiras entravam, obrigado, por favor. Tem como, tem... A gente tinha 2 setores, às vezes a gente ficava num setor, às vezes ficava no outro. Os enfermeiros vinham lá para ver como é que a gente estava. Por quê? Porque a gente fez de tudo para que a gente... Como nós sabíamos que nós íamos ficar um bom tempo internados, então vamos fazer com que isso aqui seja agradável. Porque a grande maioria lá dentro vai lá e começa a ser grosseiro com o enfermeiro, grosseiro com quem está lá. Vai melhorar o dia? Não vai. Só vai piorar. Muitas vezes eles entravam lá no nosso quarto, eu estava chorando e dizia, não te preocupe, é chorando de alegria. Pelas notícias maravilhosas que têm acontecido, pela confirmação do milagre de Jesus na minha vida. Amém?
Tenho certeza que todos nós temos 1000 motivos para agradecer aqui. Só que depende para onde estão os nossos olhos. Qual que é o nosso foco? Meu irmão, a força que você gasta para murmurar e para agradecer, para ser grato, para murmurar é muito maior. Cansa muito mais murmurar do que agradecer, do que ser grato. Então comece a exercitar sendo grato pelas coisas de Jesus na sua vida, pelas coisas de Deus. Qual foi a última vez que você fez algo para ajudar alguém? Mas não porque tinha, porque você fez de coração. Qual foi a última vez que você fez algo de coração para ajudar alguém? Seja dar o lugar, coisa simples. Não precisa de ir lá dar uma casa para a pessoa. Não, faça algo simples. Se puder dar a casa, dê também, naturalmente. Mas tem hábitos saudáveis, hábitos simples. Dê o bom dia, dê boa tarde, obrigado, por favor. Você vai mudar a vida de quem está ao seu lado. Muitas vezes a gente faz algo porque alguém exigiu, ou ainda quando faz, já cobrando. Sabe que estás me devendo, né? Eu fiz aquele negócio por ti, está na hora de tu agora retribuir, né? Não agrada a Jesus também. Eu estava pensando, meu Deus, esse paralítico, com esses 4 amigos, que 4 amigos maravilhosos. Eu peguei e parei, não. Eu tenho que ser um desses 4 amigos. Eu tenho que ser um desses 4 amigos para estar ajudando as pessoas, para estar levando as pessoas a Jesus, para estar auxiliando, para estar fazendo bem para as pessoas. Eu tenho que ser um desses 4, porque se eu for, automaticamente eu vou ter também que façam por mim. Muitas vezes a gente fica murmurando, ninguém me convida para um café. Você convida alguém? Ninguém me convida para dar uma volta. Você convida alguém? Você investe tempo de qualidade na vida de alguém? Você manda uma mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite? Você manda uma mensagem perguntando como é que... Oi, meu amigo, como é que você está? Está tudo bem? Oi, estou aqui. Você manda. Aí fica murmurando, ninguém manda, ninguém faz nada por mim. Mas você também não faz, meu irmão. Comece a plantar algo. Comece a plantar que você vai colher. A Fê, mês passado, passou por um problema de saúde na família. Os pais dela pegaram dengue, foram internados. Eu mandei para ela, na hora, eu falei, Fê, se precisar de alguém para ficar contigo aí no hospital, se precisar fazer alguma coisa, me chama. Ela disse, Cacá, qualquer um eu pediria, menos tu, porque ano passado já fizesse estágio no hospital. Eu falei, ok, mas eu ofereci. A característica egoísta é aquele que pensa só que os outros têm que fazer por você. Você fica lá sentado esperando. Porque a minha esposa tem que fazer o café para mim. Porque a minha esposa tem que lavar a louça. Porque o meu filho tem que fazer isso. Não, meu irmão, faça você. Está no trânsito? Pare para o carro passar. Pare para o pedestre passar. Seja gentil. Leve isso por onde você andar. Mude os ambientes. Se mova. O pastor dava outro exemplo. Às vezes a gente chega num lugar que o ambiente está meio ríspido. Todo lugar tem um banheiro, né? Vá lá no banheiro e ore. Bote o joelhinho. Senhor, expulsa todo espírito de intriga, todo espírito de briga desse lugar. Que venha com o teu ambiente, que seja um lugar de amor, um lugar de respeito. Porque você não vai chegar lá e dizer, Pátio, meu, que dia horrível que está aqui, né? São coisas que tem que ter sabedoria. Dá um passo atrás, vai lá e ore. Jesus veio para cá e fazia isso. Ele se retirava e ia orar. Por quê? Para nos ensinar que nós temos que retirar e orar, para ter o nosso tempo a sós com Deus, para nos alimentar da palavra de Deus, para ter intimidade. Em Mateus 22, do 37 ao 39, respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda... De todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento.
E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Então Jesus está falando aqui: ame o próximo como a você mesmo. Se eu amo a Pati, eu não posso fazer nada de mal a ela, porque ame o seu próximo. Estou falando como esposa, mas não, vamos usar um exemplo diferente, né? Eu amo meu irmão Michael como a mim mesmo, então eu vou respeitá-lo, eu vou cuidar, eu vou ser zeloso, vou ser respeitoso, vou ser amigo. Por quê? Porque Jesus pediu isso. Então ame o próximo como a você mesmo, e ame a Ele. Como é que você não está amando então nas suas atitudes? Está falando, pô, eu gosto do Michael pra caramba, só que daí, primeira chance que eu tenho, faço algo mal a ele, falo mal dele, sei lá, por trás. Com certeza eu não vou estar agradando a Deus, vou estar sendo egoísta. Então uma das melhores maneiras para superar o egoísmo é levar as pessoas a Jesus. Você vem aqui na igreja, se você está achando que essa igreja é um lugar bom, um lugar que está te fazendo bem, convida teu vizinho, convida tua mãe, teu irmão, teu amigo, convida quem trabalha contigo, para estar sentindo isso, para estar vivendo essa verdade de Jesus na tua vida também. Em Filipenses 2, do 4 ao 7, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Meu irmão, cuide com as suas atitudes, cuide com o que você tem no seu coração, cuide. Como eu falei, também não adianta você fazer tudo lá fora e deixar a sua casa, que é o seu primeiro lugar, que você tem que cuidar. Cuide da sua casa, prepare a sua casa, prepare o seu ambiente, para que você saia de casa todos os dias querendo voltar, no local do seu trabalho, onde você convive, onde você vai. Respeite as pessoas. Não julgue as intenções de quem o cerca. Muitas vezes a gente julga as atitudes, as intenções. Apenas pense e faça algo que você pode ajudar o próximo, indiferente do que ele vai fazer. Faça. Não espere nada. Jesus vai fazer por você. Quantas vezes alguém já fez algo de bom por ti e você não retribuiu também? Então, nós também já fizemos várias vezes coisas que não agradaram as pessoas, e mesmo assim a pessoa foi lá e deu um passo a mais, deu o outro lado para bater. Aqui nós temos o teatro da Páscoa. O que Jesus falou? Jesus falou para Pedro: ô Pedro, tu? Eu te amo. Tu me amas? Sim, então apacenta minhas ovelhas. Tu me amas, então cuida dos meus irmãos, cuida dos meus filhos, cuida do meu povo. Jesus falou isso para Pedro, mas não foi para Pedro, falou para o Cacá, para o Manuel, para o William, para o Kiko, falou para todos nós, para nós cuidarmos do próximo, para nós cuidarmos de quem está junto a nós, indiferente do que ele faça. Tem outro ponto lá que eu pergunto para Jesus: quantas vezes eu tenho que perdoar? 70 vezes 7. Por quê? Porque nós temos que perdoar. Nós temos que perdoar, indiferente do que ele vai fazer. No terceiro e último, escolha abrir mão do seu conforto. Quem ama verdadeiramente não permite que o egoísmo controle suas ações. Eles se importam com os outros. Se importam. Expulsa esse egoísmo de dentro de você. Nós temos aqui hoje vários estudos, diz-se que nós somos a soma das 5 pessoas que a gente mais convive. Cuide com quem você convive.
Se você está vivendo com pessoas egoístas, você vai acabar sendo egoísta. Tem a história do sapo, não sei se já ouviram falar. Tinha um sapo que ele estava pulando, e todos falando: não, tu não vai conseguir, tu não tem como, isso aí não é para sapo. E ele pulando, ele conseguiu dar o salto mais alto que já existiu na terra e alcançou o que ele queria. Daí foram ver: mas como todo mundo falando que tu não alcançava, como é que tu alcançou? Ele era surdo. Quantas vezes você quis ajudar alguém, quis fazer algo que agradava a Jesus, e veio alguém e te falou assim: tu não vai conseguir, ele não merece. Ô Michael, não faz isso pelo Cacá, ele não merece. Nenhum de nós merecemos. Faça. O sapo só conseguiu porque não ouvia quem estava próximo dele. Então, como nós somos a soma das 5 pessoas que mais convivemos, cuide com quem você convive, porque às vezes essa pessoa está tirando toda a tua força, está tirando todos os teus planos. Vá trocar ideia, cuide com quem você conversa, cuide com quem você fala. Fale com pessoas que torçam por você, que queiram te ver mais alto, que queiram te ajudar, te impulsionar. Nós vivemos hoje um meio que todo mundo quer que tu não merece, tu não consegue, não é para ti isso. Para, Michael, isso não é para ti. Cacá, isso aí não é para ti. Eu e o Michael conversamos quase que todos os dias e abrimos o coração um para o outro. Por quê? Porque nós queremos o melhor um para o outro. Nós torcemos um para o outro, não é, meu irmão? Por quê? Porque ele tem o meu coração e eu tenho o coração dele. E eu não tenho o coração de ninguém. Porque você não investe tempo no coração de alguém também. Se você quiser uma amizade, um irmão, um amigo mais chegado que irmão, invista em alguém. Invista. Se você não investir, você não vai ter alguém para te auxiliar, para te ajudar, para te empurrar. Como eu falei, o pastor lá atrás nem me conhecia, mas conhecia o amor de Jesus. Então, apesar de mim, ele me amou. Apesar de mim, ele investiu na minha vida e na minha casa. Ele transformou a minha vida e a minha casa, a minha família, através do amor dele. Quer dizer, eu falo os pastores, me perdoem. Quando eu falo, é os pastores. Os pastores investiram na minha casa. Os pastores cuidaram da minha casa. Obrigado, glórias a Deus pela vida de vocês, que vocês ouviram e foram. Vocês não deixaram a multidão atrapalhar os planos de Jesus. Vocês focaram e foram. Para romper o egoísmo é caminhar em encontro do outro sem considerar o fato de ele merecer ou não, como eu falei, tão pouco se ele faria o mesmo por você. Por vezes vai abrir mão do teu conforto, do teu descanso, mas faça que você vai ver o que é o amor de Jesus na sua vida. Falei para vocês aqui há pouco, o ano passado a gente teve um ano difícil, mas Jesus deixou tão leve, estava falando com a nora de um amigo meu, ela dizendo que ficou 3 dias no hospital, ela achou que fosse algo, meu Deus, eu não conseguia mais. Pior a minha esposa, ela ficou 75 dias comigo ano passado. Eu tinha que ficar, ela não, mas ela optou ficar comigo. Ela optou. Obrigado, meu amor, você é tudo. E os 70 dias que nós ficamos lá, nós brincamos, nós rimos, fazíamos brincadeira. Ela ia, eu dava susto ela no banheiro 10 vezes, ela caía, se assustava. A gente fez com que aquele ambiente fosse o ambiente da nossa casa. Não era, mas a gente fez com que fosse. Muitas vezes o ambiente está horrível e a gente faz de tudo para piorar. Somos egoístas com isso. Deixe de ser egoísta, deixe de pensar só em você. Se você está mal, você quer que o outro fique mal também? Não. Não foi fácil ficar os 75 dias no hospital. Claro que não.
mas nós fizemos de tudo para que fosse mais leve possível. Nós fizemos com que aquilo fosse um ambiente agradável para nós, porque nós íamos ficar lá, bem ou mal, triste ou feliz, íamos ficar lá. Então nós fizemos de tudo para que fosse um ambiente agradável. Faça isso na sua casa. Muitas vezes a tua casa está sendo um ambiente do hospital por culpa tua, por teu egoísmo, por não fazer nada para mudar. Louco é aquele que continua fazendo as mesmas coisas, esperando um resultado diferente. E durante a caminhada vão ter pessoas tirando a tua força, tirando a tua vontade. Não escute. Não escute. Davi quando chegou lá, que viu o gigante, Golias vinha todos os dias, e todos os guerreiros de Israel que estavam lá, eram guerreiros experientes. Golias vinha todos os dias e dizia: vocês não vão conseguir, vocês são fracos, eu vou matar quem vier brigar comigo. Aí vem Davi, no terceiro dia já estavam todos eles apavorados, se eu não me engano, Davi veio no 40º, né? Davi chegou lá, não tinha ouvido a multidão como sapo, estava surdo. Chegou lá e falou: quem que é esse incircunciso que está desafiando Deus de Israel? Faça isso, seja Davi na tua vida. Seja Davi na tua vida. Só depende de você, meu irmão. E ele foi lá com uma pedra e matou o gigante. Com uma pedra. Por quê? Porque ele sabia que Deus ia fazer. E Deus vai fazer na tua vida. Deus vai fazer na tua vida. Amém? Tem só 3 aqui? Deus vai fazer na tua vida. Faça algo, tome as suas decisões, mude, se transforme, expulse o egoísmo que há na sua vida. Expulse. Faça algo diferente, como lá em Romanos 12:2, se eu não me engano. Faça a renovação da sua mente. Como é que é a renovação da sua mente? Se encha da palavra de Deus. Pegue a Bíblia, se encha dela. Tenha o seu momento a sós com Deus. Tenha comunhão com os irmãos. Nós temos aqui todas as quartas-feiras o Hub, na casa da Elaine, na casa da Elaine, do Nilson, do Valdeci. Vá lá, se encher, porque uma brasa sozinha ela se apaga. Várias brasas sozinhas elas vão estar sempre com fogo. Saia da sua casa e vá lá, se encher. O Davi semana passada foi num congresso, ficou 5 dias nesse congresso, voltou para casa em fogo, orando de madrugada e louvando e tal. Por quê? Porque ele estava num ambiente de fogo, num ambiente de brasas. Aí você fica em casa, nós estamos aqui com o hub aberto para a gente estar conversando, falando sobre a vida de Deus, nos tendo intimidade, investindo tempo de qualidade, e você não vem. Prefere reclamar. Prefere ficar em casa reclamando do cônjuge. Porque o meu marido não fez isso. Porque a minha esposa não fez isso. Então faça você, se ela não fez. Faça você, deixe de ser egoísta. O que você tem feito por amor a Cristo e ao próximo? Eu te pergunto. Os 4 irmãos, os 4 amigos do paralítico, se eles pensassem como egoísta, eles iam ter parado de fazer. Por quê? Olha só. E primeiro eles levaram o paralítico na maca por alguns quilômetros. Chega lá, uma multidão não tem como levar ele a Jesus. A multidão já começou a falar: vocês já fizeram bastante, vocês não vão conseguir, não consegue, não adianta. Mesmo assim os 4 pegaram, foram no 2º piso, abriram um buraco e botaram na frente de Jesus o paralítico. Quem de nós aqui continuaria, será? Estou falando para mim também, não é? Essa palavra é para mim também, principalmente. Talvez eu ouviria o meu coração, o meu eu, o meu egoísmo, o meu egocêntrico. Tá bom, já fiz. Cara, tu viu, né? Vim até aqui. Tá bom, né? Eles não, eles foram até o fim.
planejaram, tiveram estratégia aí, enquanto não alcançaram, não pararam. Temos que ser assim em tudo nas nossas vidas. Como eu falei para vocês, tem um casal de amigos nossos que disseram: não me convida mais, quando eu quiser eu vou. Mas eu não parei de orar por eles. Eu não parei de orar em nenhum momento, porque alguém vai alcançá-los. Quem orou, nem de estar com eles. Estamos lá plantando, nós vamos na casa deles, eles pedem para nós orarmos pelos alimentos, orarmos por eles e tal. Nós estamos fazendo a nossa parte. Quem orou por mim não foi os pastores, eles escolheram. Quem orou pelo Maica não foi eu colhi. Então às vezes você vai orar e outra pessoa vai colher. Amém, amém, amém. Glórias a Deus que está indo para a palavra, que está ouvindo a palavra de Deus, que aceitou Jesus. Glórias a Deus. Abra a mão um pouco do nosso céu, abra a mão do seu céu, para levar o céu aos outros, assim como os pastores fizeram por mim e pela Pátia, assim como eu e a Pátia fizemos pelo Maico e pela Bruninha. Nós abrimos mão do nosso céu para mostrar o céu para eles, para que eles estivessem aqui hoje, para ser transformada a vida deles, como foi transformada a minha vida, como foi transformada a vida dos pastores. O final dessa história é impactante, como eu acabei de falar agora, lá em Lucas 5:20, 24b ao 26, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Eu lhes digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente se levantou na frente deles, pegou a maca em quem estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos, glorificaram a Deus e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Amém? Então o fim foi maravilhoso, porque os amigos não deixaram, não se permitiram fracassar nesse ato que eles tinham. Eles tinham já tido com certeza uma experiência com Jesus, e eles queriam levar isso à frente. Então, meu irmão, a experiência que você já teve com Jesus, fale ao próximo. Eu já falei para vocês o milagre que Jesus fez na minha vida. As minhas médicas dizem: meu Deus, tu confundiu a medicina. Amém. Foi um milagre. Deus fez um milagre na minha casa, na minha vida, para mim estar aqui hoje. Ele tinha um propósito na minha vida e eis-me aqui. Talvez eu não seja a pessoa ideal para estar aqui, mas eu aceitei estar. Talvez tem pessoas com mais capacidade, mas eu aceitei estar. Às vezes você está aí sentado, como eu queria estar lá. Mas o que você fez para estar? Você investiu um tempo? Não estou dizendo aqui, estou dizendo no seu trabalho. Se você olha, ele é meu chefe, não merece. Será? Ele fez algo para estar lá. Ele investiu tempo, ele se aperfeiçoou. Preferimos sempre pensar que o outro não merece, do que fazermos algo diferente. Quando rompemos com o egoísmo, amamos e servimos as pessoas, somos tomados por uma alegria inexplicável. Vocês imaginam a alegria desses 4 amigos do paralítico? Quando eles chegaram ao final, quando eles alcançaram o objetivo, quando eles viram aquele milagre, o cara que andava numa maca, andando, levando a maca junto embora, louvando a Deus. Olha que alegria. As minhas médicas, elas olham para a gente e dizem: meu Deus, eu sou maravilhada com o que aconteceu com vocês. Por quê? Porque elas venceram juntos, elas foram usadas por Jesus para vencer junto comigo. E elas, glórias a Deus, faça isso também. Vibre pela vitória do seu irmão. Vibre pela vitória do seu irmão. Vibre quando ele alcançou algo, quando ele alcançou o objetivo. Não seja uma pedra. O combate ao egoísmo é um desafio constante na vida de qualquer cristão. É um processo de aprendizado e de rendição diária, onde escolhemos colocar as necessidades dos outros acima das nossas, sendo verdadeiros discípulos de Jesus. Nós estamos aqui, eis-me aqui. Faça algo. Faça algo. Não só aqui na igreja, faça na rua, para
transformar as vidas das pessoas na rua, para através da tua transformação, através do que você fez lá, trazer as pessoas para Jesus. Não faça só aqui dentro. Como Jesus ensinou em João 15:13, ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus já pagou o preço. Pare de ficar murmurando. Cuide. Se alimente da palavra de Deus. Renova a sua mente. Nós não temos controle sobre o que já aconteceu na nossa vida, mas nós temos sobre o que nós faremos após. Então pare de se lamentar com o que já aconteceu. Tome uma atitude e faça algo diferente para que não aconteça mais. Tome uma atitude para que aconteça algo novo na sua vida, para que aconteça algo diferente, para que aconteça a vitória que você sempre almeja. Faça algo. Não fique só se lamentando. Eu não consegui porque... Pare de ser murmurador. Pare. Mude os ambientes onde você anda. Olhem só. Quero que o louvor esteja subindo. Vou finalizar a palavra contando uma historinha para vocês. Se vocês puderem estar de pé. Todos vocês conhecem a história de Judas, que era um dos 12 discípulos. Então ele andava lá com Jesus, ele orava, ele adorava, ele ajudava as pessoas na frente dos outros. Ele estava lá como discípulo, só que no secreto ele roubava. Na frente de Jesus, na frente das pessoas, ele louvava, agradecia, orava, mas no íntimo ele roubava, porque ele era o tesoureiro. Quantas vezes nós também não somos o Judas? Quantas vezes, quando eu estou aqui na frente dos pastores, eu sou uma pessoa maravilhosa, sou legal, estou aqui para ajudar, e no íntimo eu estou roubando. No íntimo eu estou enganando. No íntimo eu estou murmurando. Quantas vezes nós somos Judas nas nossas vidas? Quantas vezes nós somos Judas por onde nós passamos? Meu irmão, hoje é o que eu oro, para que Deus dê o discernimento nas suas vidas e na minha vida também, que abençoe e que faça uma mudança, traga um renovo na vida de cada um de nós, traga algo novo, traga uma transformação, que nós possamos, através das atitudes que estamos sendo transformados nessa noite, possamos estar abençoando vidas, abençoando pessoas, e nós sejamos João, Pedro, que vão lá e abençoam, que vão lá e curam, que vão lá e dão as suas vidas, e não Judas. Que Judas seja expulso das nossas atitudes, que seja expulso do nosso meio, que nós tenhamos uma identidade de Cristo, uma identidade que ama o próximo, uma identidade que respeita o próximo, uma identidade que está preocupado com a vida do próximo, não uma identidade que pensa só em si mesmo. Ser aquele irmão que cuida da sua casa e através do cuidado da casa venha cuidar dos próximos na rua também. Que nós possamos ensinar os nossos filhos a cuidar e se preocupar com a vida do outro. Que nós possamos ensinar a nossa família, a nossa casa, a ser uma família abençoadora. Uma família que plantam sementes de amor, sementes de perdão, sementes de transformação no nosso meio. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu entrego essa noite a Ti, Pai. Que as palavras aqui ditas, Senhor, venham a crescer no nosso meio, crescer no nosso coração, que sejam sementes, Pai, que foram plantadas em terra fértil, Pai. Que possamos, Senhor, sair daqui hoje, Pai, pensando no que Te agrada, e que nós possamos ter atitudes agradáveis a Ti, Senhor. Que nós sejamos ensináveis todos os dias,
que nós sejamos sensíveis ao Teu toque, sensíveis aos Teus ensinamentos, Pai. Põe, Senhor, oportunidades para nós sermos usados, Pai, e mostrarmos que somos luz por onde passamos, que sejamos o sal da terra, Pai, que possamos, Senhor, ter um coração, Senhor, perdoador, um coração, Senhor, que também tenha discernimento de saber onde errou e que peça perdão, Senhor, para Ti e para o irmão, em nome de Jesus, Pai. Eu entrego essa noite, Pai, e expulso o egoísmo do nosso meio, Pai, expulso o egoísmo